Vem comigo, vamos trazer luz para nossa casa? Vamos trazer as bênçãos dessa espiritualidade? Meu nome é Ana Paula Jimenez e eu convido você para participar do meu evangelho. Quem sabe você cria coragem e começa a fazer na sua casa. Então, sempre lembrando que você define um dia e um horário para fazer esse evangelho. E aí você traz a sua água para a gente deixar fluidificada e faça toda semana, naquele horário determinado. A gente, então, nesse momento, eu vou convidando você para respirar profundamente, sinta o ar entrando pelo seu nariz, vai mentalizando Deus, os amigos espirituais, e aí a gente pede permissão para iniciar a leitura desse evangelho. Como sempre, eu convido você, se você quiser, deixa seus nomes nos comentários para as vibrações. Então, com a oração que Jesus nos deixou, nós vamos iniciar a leitura desse evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus. Eu sempre abro o evangelho aleatoriamente e hoje eu peço a espiritualidade que nos encaminhe a melhor lição para essa oportunidade. E hoje nós temos a lição A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Ela é parte do capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas. E eu vou ler para você. A Fé, Mãe da Esperança e de Caridade. José é um espírito protetor, foi psicografado em 1862 em Bordeaux. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve ficar adormecida. A fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus e deve estar sempre atenta para que essas virtudes se desenvolvam. A esperança e a caridade são as consequências da fé. As três virtudes formam um trio inseparável. Não é que a fé dá a esperança de se ver cumprir as promessas do Senhor? Pois, se não há fé, que esperança ter, não é mesmo? Não é a fé que dá o amor? E se não há fé, que amor se pode ter? E o amor será esse? Que amor será esse? A fé é a divina inspiração de Deus que desperta todos os nobres sentimentos que conduzem o homem para a prática do bem, tornando-se a base da sua renovação. Porém, é necessário que essa base seja forte e durável, pois se alguma dúvida abalar esse alicerce, o que será do edifício construído sobre ele? Construam esse edifício sobre as fundações sólidas e que a fé de vocês seja mais forte que a zombaria dos incrédulos, pois a fé que não encara a zombaria dos homens não é a fé verdadeira. A fé sincera é atraente e contagiante e envolve até mesmo aqueles que não a possuem, como também aqueles que não fazem questão de possuí-la. A fé sincera encontra as palavras certas para trocar a alma, enquanto a fé aparente, apesar de usar palavras harmoniosas, deixam aqueles que escutam frios e indiferentes. Preguem através do bom exemplo, para transmitir aos homens a fé que possuem. Preguem pelo exemplo das boas obras, para eles vejam o mérito da fé. Preguem através da esperança inabalável, para que os homens percebam a confiança que fortifica e ainda estimula a enfrentar as contrariedades da vida. Tenham, portanto, a verdadeira fé na plenitude da sua beleza, da sua bondade, da sua pureza e da sua racionalidade. Não aceitem a fé sem comprovação, pois ela é filha cega da ignorância. A fé sem comprovação. Amem a Deus, mas sabem por que o amam. Acreditam em suas promessas, mas sabem por que acreditam nelas. Sigam nossos conselhos, mas sejam conscientes dos objetivos que apontamos e dos meios que indicamos para atingi-los. Acreditem e esperem sem nunca fraquejar, pois os milagres são produzidos pela fé. Graças a Deus. Gente, essa lição, ela é muito importante, ela é muito simples, ela é muito genuína, porque ela fala pra gente da importância da fé. Mas ela fala de uma forma que a gente precisa entender por que a gente está fazendo isso. Porque não basta ter fé, uma fé cega, uma fé que não entende. E logo no começo eu acho tão interessante quando ele fala que as três itens que é importante que elas sigam. Então assim, a esperança e a caridade junto com a fé é muito importante, porque se a gente não tiver esperança,
a gente não vai ter coragem de ajudar, a gente não vai ter fé no ser humano, a gente não vai ter vontade de ajudar alguém, né? E se a gente tiver fé também, a gente não tem esperança para nada. E o que é a vida da gente sem esperança? Então é importante que naqueles momentos que a gente se sente mais desanimado, mais difícil, com alguns obstáculos, que a gente sabe que é muito frequente, né? Que a gente busque as coisas boas, que a gente busque o amor genuíno, a caridade. Quando a gente se vira para fazer caridade com alguém, a resposta vem tão rápido e aí você começa a ver o que realmente é importante de fato, né? Uma pessoa, quando você faz caridade, eu digo esses movimentos, a pessoa se sente tão grata que é tão gostoso e na verdade quem fica muito melhor é você. Seja ajudando uma pessoa desconhecida, seja ajudando uma ONG, seja ajudando alguém que está numa situação complicada, pode ser uma caridade material, que às vezes nem precisa ser muito, mas o necessário para que aquela pessoa precisa naquele momento. Isso, quando a gente... É muito importante porque às vezes a gente está muito olhando para a gente e quando você vira para o outro fazer a caridade, você acaba expandindo e vendo que a sua vida é muito mais do que aquilo que você está passando. Não que o seu problema não seja verdadeiro, que não seja real, mas às vezes a gente precisa olhar um pouquinho para fora para poder sair desse... Olhar muito para dentro, às vezes pode levar a gente para um buraco, tem que tomar cuidado. Então, essa lição ela vem me falar da importância que a fé é a mãe da esperança e da caridade, e ela é, nesse momento, exatamente, se você não tem fé, você não vai encontrar esperança. Sem esperança, você não vai querer ajudar outros, você não acredita que pode melhorar, você não acredita num mundo melhor. E a gente precisa acreditar nisso. A caridade é você doar do seu para o outro, não é doar do que está sobrando, mas de repente doar do seu, se colocar em jogo. Isso é muito importante. E depois ele fala que com a fé e com a inspiração de Deus, a gente leva o mundo para um mundo melhor, né? A fé, quando a gente tem fé, a gente tem uma tendência natural de viver o mundo de uma forma melhor, de acreditar, de ter mais esperança. Porque se a gente não tem fé, a gente fica amargo, a gente acha que nada dá certo, a gente não tem nem vontade de levantar da cama. Então é importante ter essa noção. E principalmente entender que ela é a nossa base. É importante entender que Deus está conosco. Esse exercício da fé que vai nos dar essa sustentação. E ela tem que ser bem simples. E quando você vai expressar, quando você estiver querendo, que a gente seja muito simples, não ficar rebuscado, não querer ficar provando as coisas para o outro. Tenha com você, saiba. Se você tiver a oportunidade de convidar alguém para fazer uma oração, ou de tentar falar um pouquinho sobre ter fé em Deus, ok, mas se você não tiver, não tem que ficar fazendo show, é uma coisa sua, né? Então isso é muito importante. A fé, ela é, como ele fala, tenho, portanto, a fé, a verdadeira fé, na plenitude da sua beleza, da bondade, da pureza e da racionalidade. E não aceita aquela fé que é mais para provar, para fazer discurso, uma fé que sai da boca para fora, não. Vivencie a fé através da sua vida diária, através da gratidão, através da caridade e da ajuda ao próximo, através da valorização de cada oportunidade que a vida te dá de vivenciar essa vida nesse plano terrestre. Tenha fé, tenha confiança que se você está passando por aquela situação ou algum desafio, é porque você tem competência para isso. Mas é importante que para isso você esteja conectado com Deus e esteja apto e escute, porque às vezes a informação vem para você, a ajuda do mais alto vem e a gente está com a cabeça muito agitada, não está atento, não está no momento presente e não percebe. Então, a fé é entregar para Deus, se colocar em movimento, se colocar em trabalho e ficar atento aos movimentos ao redor. Porque pode acontecer de ter uma situação que você não é exatamente aquilo que você quer, mas te leva para um caminho. Então, fique atento. Faça suas orações, agradeça a Deus todos os dias pela manhã, agradeça à noite quando for dormir e peça que você tenha intuição e principalmente a percepção de captar a ajuda do mais alto, que é a resposta para a sua fé. Graças a Deus. Muito obrigado, Pai, que essa lição possa chegar ao coração de todos aqueles que necessitam entender um pouquinho mais sobre a fé. Não desanime, a fé é uma coisa simples, forte, que vai ser a estrutura para você enfrentar os desafios. Quando você tem fé, a coisa chega e você não se abala. Então agora, a
partir desse momento, eleve o nosso pensamento. Eu elevo meu pensamento ao mais alto, agradecendo a Jesus por essa lição e pedindo então a permissão para a gente fazer as vibrações da noite. Direcionando os meus melhores sentimentos de amor a todos os nossos amigos e inimigos, encarnados e desencarnados, a todos os planetas e povos, a todas as regiões que se encontram em guerra e desentendimento, de forma geral, aos nossos parentes, familiares e antepassados, a todos aqueles que partiram antes, a todos os líderes políticos, líderes das ONGs, todos aqueles que possam tomar decisões pelo nosso planeta e impactar no nosso futuro, aos líderes espirituais, líderes de ONGs. Que essa oração vai a todas as regiões de refugiados, regiões onde houver acidentes naturais e todos os tipos de flagelo que possam assolar a humanidade. Por todas as pessoas em situação de rua, por aqueles que necessitam de oração nessa noite e não têm essa noção dessa necessidade, por todos os abortados, por todos os suicidas, para todos aqueles que convivem conosco, onde quer que a gente vá, no nosso trabalho, na nossa rotina e no nosso dia, para que as pessoas que buscam uma jornada se encontram perdidas, a toda a corrente espiritual aqui presente, a todo aquele casinho difícil que possamos ter, aos nossos familiares e todos aqueles que convivem conosco. Pai, derrama suas bênçãos sobre aqueles que necessitam de ajuda, necessitam do alimento, da água e do cuidado, que os anjos do Senhor possam até esses irmãos aceitar. Derrama suas bênçãos sobre eles e sobre nós mesmos, que possamos ser melhores amanhã do que fomos hoje, com a graça de Deus. Que essa oração também possa ir até os nomes que se encontram nos comentários, que as pessoas possam receber as bênçãos, bem como todos aqueles que necessitam de uma vibração nessa noite. Graças a Deus. E agora, Pai, peço por caridade que, se for permitido, limpa a nossa casa, limpa nosso ambiente, nosso quintal e todo o nosso lar. Que a luz de Jesus, dos seus emissários, possa estar conosco nessa noite, limpando, transformando nossa casa num ambiente de paz, de luz, onde a gente possa recuperar as nossas energias, descansar e nos preparar para a nossa vida diária. Pedimos, Pai, também, nesse momento, que fluidifique essa água, colocando aqui, nesse momento, todo o remédio necessário e que for de meu merecimento. Graças a Deus. Pai, então, nesse momento, Deus, Jesus, nosso amigo, permita, por caridade, que nós possamos fazer o encerramento desse Evangelho. Agradecendo aos amigos espirituais aqui presentes, agradecendo a todos que vieram participar desse Evangelho, pela sua presença. Nós agradecemos a Deus, a Jesus e a essa lição dessa noite. E pedimos então permissão para iniciar a leitura desse Evangelho dessa noite, agradecendo aos irmãos aqui e pedindo que retornem para os seus lares, para os seus lugares de origem, pedindo a espiritualidade que encaminhe os irmãos que vieram para pedir socorro, que eles possam ser socorridos e encaminhados, que nosso lar possa ficar em paz, em harmonia, em tranquilidade, e que nós possamos ser luz, possamos ser amor, que nós possamos ser fé onde quer que vá. E assim, com a oração que Jesus nos deixou, mais uma vez, a gente pede permissão para encerrar esse Evangelho dessa noite, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Graças a Deus. Agradecemos a Deus por esse Evangelho, agradecendo a espiritualidade presente, que elas possam retornar e nós possamos ficar em equilíbrio no nosso lar. Graças a Deus. Gostou? Que tal fazer esse Evangelho? Você vai se sentir. Quando acaba, fica um pouquinho, escuta, sente a energia, sente o amor, toma água
e agradece a Deus. Eu agradeço sua presença. Se gostou, passa para alguém que está querendo aprender o Evangelho. Curte, se inscreve no canal, porque toda semana tem Evangelho e tem outros conteúdos para a gente pensar junto. A conversar com espiritualidade. Graças a Deus. Até mais.